Esta conferência será gravada agora. Para nossa coordenação de plenário, parece que a Maria, a Bida que vai ler a ata da última sessão. Presidente, tem duas atas para ser lida. Ok, pode ler a mais antiga, depois a gente aprova, depois a gente lê a mais nova. Ok. A ata da 24ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, no exercício da presidência, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor a excelentíssima senhora presidente, em exercício, declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito comentou que nos dias 21 e 22 de julho do corrente ano, a Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça, com parcela do SEBRAE, realizou o primeiro seminário online de políticas públicas no formato webinar. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia, onde não houve processos a relatar, passando para a hora das explicações pessoais. O senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante comunicou que amanhã, dia 29/7 do corrente, às 19 horas, o tribunal realizará uma live voltada a um bate-papo, onde será discutida a implementação de governança nos municípios, com a Secretaria Municipal, senhor Paulo Vargas. A excelentíssima senhora presidente, em exercício, facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Anselmo. Excelência, de acordo. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Por gentileza, Aparecida, leia a outra ata realmente da sessão anterior. A ata da 25ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira vice-presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, ao tempo que a coordenadora do plenário solicitou a dispensa da leitura da mesma, ficando para ser lida na próxima sessão. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Conselheira Maria Cleide, TC 4371/2020, denúncia, uma representação, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira, TC 12222/2015, uma consulta, solicitado vista pela conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão,
a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Antes de passar para a ordem do dia e para as explicações, eu queria apresentar uma proposta de resolução que está sendo vai ser distribuída hoje no Zap e também encaminhada para os gabinetes, que trata da atualizar a estrutura organizacional e o regulamento do serviço do Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, FUNCONTAS. Essa proposta de resolução será encaminhada hoje para todos os conselheiros, Ministério Público de Conhecimento, e para que seja como primeira leitura. E está facultada a palavra, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, doutor Gustavo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo. Senhor presidente. Pois não. Tendo em vista que as prestações de contas do ano de 2019 foram entregues no final do mês de junho, tendo em vista, conforme prevê resolução que cuida da matéria, já extrapolado, inclusive, aquele prazo para eventual retificação. E, até agora, nenhuma das diretorias encaminhou ao nosso gabinete a relação dos que prestaram conta, dos que não prestaram, ou dos que enviaram em atraso, para que nós possamos tomar as providências contemporâneas. Eu estou fazendo essa requisição a Vossa Excelência, que Vossa Excelência determine as diretorias dos jurisdicionados, tendo em vista as prestações de contas de governo e de gestão no exercício de 2019, senhor presidente. Okay. Obrigado. Tá, conselheiro Anselmo. Hoje, antes de começar a reunião, eu estou aqui no tribunal, foi feita uma reunião e está sendo encaminhado hoje, no máximo amanhã, para todos os gabinetes. Mas foi boa lembrança e a gente hoje vai ser encaminhado essa informação de quem prestou conta e quem não prestou. Obrigado. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, por questões aqui já bastante declinadas, temos uma impossibilidade de fazermos a pauta também para a sessão de hoje. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, nós não temos processo pautado para essa sessão, senhor presidente. Senhor presidente, nós tínhamos um processo pautado, é o de 5.916/2013, que se trata de uma prestação de contas de governo referente ao município de Monteirópolis. Todavia, na última revisão que nós fizemos antes da sessão, verificamos que o processo tinha um ponto de controle que poderia ensejar reprovação das contas, e nós estamos retirando de pauta para conferir o contraditório com relação a esse ponto de controle, senhor presidente. Retirado do processo 5916/2013, da relatoria do conselheiro Rodrigo Cavalcante. É para prorrogar ou você vai retirar de pauta mesmo, conselheiro? É para retirando de pauta. Retirando de pauta. Pela ordem do conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras,
colegas do plenário, trago para relatar 4 processos cuja a temática é idêntica, né? Mas eu separei aqui 3 por conta de uma posição do Ministério Público ser num sentido e especificamente, o Ministério Público ser em outro sentido, que é normal, né, pela independência funcional que eles têm, né? Então, o primeiro processo trata-se de recursos, todos são recursos. Então, o processo de número 7.109, de 2014, e anexo o processo 12.684, de 2019, trata do Fundo Municipal de Saúde, do município de Porto de Pedras, e o responsável é o senhor Marcos Eduardo Bianot. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Eduardo Bianot, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Porto de Pedras, que não enviou o prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a segunda remessa de SICAP de 2013, corresponde às obrigações aos meses de março e abril de 2013, descumprindo a resolução normativa 2 de 2010. O Tribunal Pleno desta Corte decidiu pela aplicação de multa ao gestor. O senhor Marcos Bianot apresentou pedido de reconsideração argumentando que não foi citado para manifestação/defesa, nem tampouco tinha ciência de procedimento dentro desta igreja de corte, ficando restrito a revel de decisões ora imputadas. Na mesma ocasião, juntou ao recurso o comprovante do AR, da citação à época, comprovando que uma pessoa que desconhece recebeu tal citação. Em ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados ao Conselho Relator, à época, o qual determinou a remessa ao Ministério Público de Contas para análise e emissão de parecer. O Parquet de Contas, por meio do parecer 1718 de 2020, da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pelo seguinte: analisando as razões apresentadas pelo ex-gestor, esta se encontra de acordo com o que preconiza o artigo 200, inciso 1 e parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal, resolução número 3 de 2011, antes da sua alteração pela resolução 8 de 2018, publicada em 19 de setembro de 2018. Dessa forma, o Parquet de Contas manifesta pelo acolhimento da defesa e arquivamento dos autos. O recorrente alega que... é o relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o que contido no parecer de número 1718/2020 e opina pelo acolhimento da defesa. Conselheiro Alberto. O recorrente alega que, embora conste nos autos o AR e o ofício dirigido ao mesmo, endereçando SICAP, o expediente foi recebido por terceiro. Afirma ainda que, à época da prática do ato processual, ainda estava em vigência a exigência regimental de que a notificação para fim de defesa realizada por via postal fosse comprovada mediante o documento da empresa de correio relativamente à sua entrega ao destinatário em mãos próprias, a chamada citação pessoal. E cita, artigo 200, a citação ou a notificação em processo de julgamento de contas e em todos os outros de competência do tribunal, com a finalidade de constituir a relação processual e de cientificar o responsável, sob as penas da lei, a prestar informações, a exibir informações, documentos e a defender-se, serão feitas na forma prevista neste regimento. E o parágrafo 1º diz: as citações ou notificações por via postal e telegráfica serão comprovadas processualmente por documento da empresa de correio de representações entregas ao destinatário em mãos próprias. E o inciso 1, ele fala, pessoalmente, por determinação do relator, quando a segurança e a urgência dos atos processuais justificarem a medida. E, diante disso, aí eu sigo. Contudo, de acordo com a lei orgânica, lei número 5.604, de 20 de janeiro de 94, em seu artigo 25, inciso 2, expressa que a citação será feita pelo correio, mediante carta registrada. E aí vem. Com efeito, evidenciando-se aparente conflito entre a lei orgânica e o regimento interno do Tribunal de Contas,
prevalece a primeira, pois goza de supremacia hierárquica sobre os demais atos normativos e o administrativo continuo, haja vista que exerce, em função do princípio da simetria, o papel de lei maior. A delegação da lei orgânica do regimento interno relativa à forma de citação não pode colidir com a forma expressa desta lei. Por exemplo, constata-se a possibilidade de fazer a citação por facsímile, não se faz mais hoje, no regimento interno, o que não está previsto na lei orgânica. E se assim o fosse feito, estaria válido. Assim, também é importante ressaltar que a citação pelos Correios é espécie de ação pessoal, vide artigo 246 do Código de Processo Civil. Desta forma, não há nulidade na citação realizada, tendo em vista o ofício 930/2014, inclusive juntado pelo próprio gestor. E também acrescente-se que há de se concluir que a própria leitura do inciso 1 do artigo 200 do regimento interno, eu acho que já nos elucida isso. Ela diz, pessoalmente, por determinação do relator, quando a segurança e a urgência das processos justificarem a medida. Ou seja, para se aplicar esse caso, há necessidade do relator expressamente determinar que a citação terá que ser feita dessa forma. Então, por este motivo, senhores, eu voto no sentido de negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pelo senhor Marcos Eduardo Bianot, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedras, para, no mérito, manter em toto o acordo 831 de 2016, que aplica a multa pelo não envio no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas, assim como o sindicato. Determinar o envio de cópia autenticada pelo inteiro teor à Procuradoria-Geral do Estado para fim de cobrança judicial do crédito. Dá ciência dessa decisão ao interessado, senhor Marcos Eduardo Bianot, e dá a publicidade para os fins de direito. É com o meu voto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, neste processo. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação. Senhor presidente, meu áudio estava... Sou eu, conselheiro Rodrigo. Rodrigo, tá. Meu áudio estava desligado. Eu só queria compreender melhor o raciocínio do conselheiro Alberto. Ele menciona que havia uma incompatibilidade entre o regimento interno, o artigo 200 do regimento interno, com o texto da lei orgânica, né? De modo a prevalecer o texto da lei orgânica. Eu queria apenas fazer o cotejo aqui e solicitar, por gentileza, ao conselheiro Alberto que mencionasse o artigo da lei orgânica para poder fazer esse cotejo entre o regimento interno e a lei orgânica. A propósito, conselheiro, eu coloquei como um aparente conflito, um aparente, mas eu vou citar aqui a da lei orgânica. O artigo 51. Desculpe, artigo 25, aí o inciso 1, que prescreve, o artigo 25, inciso 1, que prescreve, mediante ciência responsável ou interessado, na forma estabelecida no regimento interno. E o seu inciso 2 diz, pelo correio, mediante carta registrada com aviso de recebimento. Né? E, mesmo assim, no regimento interno, essa citação pessoal, ela coloca pessoalmente por determinação do relator, quando a segurança, a urgência das ações justificarem. E, nesse caso, não houve uma expressa determinação do relator que a citação deveria ter sido feita pessoalmente. Conselheiro Rodrigo.
Pois não, presidente, feita aqui a esclarecida dúvida, eu tenho uma tendência a abrir divergência. Nesse caso, nós temos precedente, entendendo pela nulidade da citação, inclusive em um processo meu, e a leitura que eu faço tanto do regimento interno como da lei orgânica reforçam o entendimento que o colegiado maior lançou anteriormente, né? A interpretação que eu dou ao inciso 2 do artigo 200, combinado com o parágrafo 1º, menciona o seguinte: as citações ou notificações por via postal ou telegráfica serão comprovadas processualmente por documento da empresa de Correios e Telégrafo, tal. Relativamente às suas respectivas entregas aos destinatários em mãos próprias, né? Isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 200 do nosso regimento interno. Quando nós vamos para o artigo 25 da lei orgânica, é mencionado que o inciso 2, por correios, seria aparentemente a segunda opção. A primeira opção seria pessoalmente, na forma estabelecida no regimento interno, e a segunda opção seria pelos correios, mediante carta registrada com aviso de recebimento. E aí entra o regimento interno que complementa, né? No meu entender, conselheiro Alberto, complementa o comando da lei orgânica, enriquecendo a forma como deve ser feita a citação. De modo que eu vou pedir vênia ao entendimento de Vossa Excelência e já lançando o meu entendimento no sentido de divergir e votar pela nulidade da aplicação da multa, acolhendo o recurso interposto pela parte. Conselheiro, está em discussão. Presidente? Pois não, Alberto, pode Senhor falar. Presidente, só para prestar mais uma informação, de que o entendimento do plenário em relação a isso, eu acredito, entendeu, que não houve ainda, nesse caso específico, porque justamente um desses processos que eu levei a plenário, o conselheiro Anselmo pediu vistas, né, e ainda não trouxe ao plenário para o crivo, né, do plenário novamente. E, inclusive, a partir de conversas com o conselheiro Anselmo, né, colocando a sua visão, me convenceu. Inclusive, eu trouxe, né, naquele momento, eu trouxe acho que antes da pandemia, né, eu trouxe pelo voto do acolhimento. E o conselheiro Anselmo pediu vistas e eu fui conversar com ele, inclusive, a respeito, né, para dialogar sobre as teses e tal. E ele me mostrou, por esses motivos que eu estou colocando aqui, isso, eu acredito que não haja ainda decisão do plenário nesse sentido. Só isso é o que eu acredito que existe, viu? Só essa informação. Eu acredito que existe um processo meu, conselheiro Alberto. Eu vou fazer esse trabalho de pesquisa, mas acredito que existe um entendimento e um processo meu. De qualquer forma, para deixar um pouco mais claro o meu entendimento, eu não consigo enxergar essa incompatibilidade entre a lei orgânica e o regimento interno. A lei orgânica não veda a citação em mãos próprias, ela traz um texto que é complementado pelo nosso regimento interno. A finalidade do regimento interno é justamente complementar e não repetir o que está lá previsto na lei orgânica, né? Se fosse só repetir, não teria sentido, né? Ele esmiuça, né? O regimento interno, ele traz os detalhes de como deve ser feita a citação prevista lá
pelos Correios. E ele é muito claro quando diz que deve ser feito em mãos próprias, né? Essa clareza, ela vincula a expectativa do gestor, de modo que nós estamos falando no princípio da confiança legítima do gestor, de que deve ser citado em mãos próprias, né? De modo que, se a gente entender de uma forma diferente, com a devida vênia, a gente está trazendo uma armadilha, né? Uma armadilha para o gestor que estaria aguardando, com a devida vênia, né? Aguardando uma citação em mãos próprias, né? E ela foi feita não em mãos próprias, de modo que isso reforça meu entendimento no sentido de manter com a devida vênia, conselheiro Alberto, a divergência ao voto lançado por Vossa Excelência. Ok. Continua a discussão. Em votação. Conselheira Rosa. Presidente, eu, quando cheguei para acessar, tive problema aqui em acessar a internet e não consegui entrar no momento que estava sendo dado início à sessão, e eu não ouvi todo o processo, então não tenho como me manifestar nesse momento. Ok. Conselheira Maria Cleide está presente? Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu acredito que o voto do professor Alberto foi muito feliz, mais do que feliz, foi muito técnico. Eu acho que conseguiu vislumbrar o cerne da questão, inclusive especificando, onde até nem haveria necessidade que se houvesse determinação do relator para que fosse dessa forma a citação. Eu chamo a atenção que, evidentemente, temos uma lei orgânica. Qualquer ato administrativo pode esmiuçar, mas jamais estender ou restringir o que está posto na lei orgânica. É uma regra comezinha jurídica, é uma regra básica isso. Ainda mais, se olharmos com atenção, o artigo 25, ele não elenca de forma hierárquica as formas de citação. Todas que estão lá são válidas. Só um minutinho, por gentileza, gente. Questão da minha energia no computador. Só um minutinho, por gentileza. Então, senhores, já existe algo nesse sentido, inclusive judicialmente, até em citações aí cartorárias, que essas citações elas podem ser feitas sem ser em mãos próprias, sem nenhum prejuízo à defesa. Com a devida vênia, eu não posso entender, como bem disse o conselheiro Rodrigo, que o tribunal dá-se a armadilhas com relação aos seus jurisdicionados. É uma palavra muito forte. É o que está posto na lei orgânica. Embora o regimento interno faça alguma explicação, mas é claro que deve fazer dentro do campo de abrangência da lei, e não restringindo nem suplementando onde não deva acontecer. E, a título de argumentação, todos nós sabemos que essa citação, mesmo quando feita em condomínios edilícios, em condomínios de casas, que essas citações, em regra, ela é feita ali na figura do porteiro da portaria. Então, a possibilidade de uma pessoa jamais ser citada pessoalmente em mãos próprias, verificando esses casos na prática, são muito grandes. Inclusive, até o próprio porteiro, entendendo essa situação, ele pode ter até a possibilidade de não receber a comunicação, e desde que motive esse não recebimento. Então, não há, acredito,
nenhum prejuízo à cientificação do jurisdicionado, à sua defesa. É evidente que a gente faz a interpretação, infelizmente ou felizmente, obedecendo aí aos critérios, aí que eu acho que eu posso falar sem em risco de cometer alguma tecnia, que é a lei orgânica que está lá previsto, não há hierarquia nas formas de citação. E acredito que uma recente, não tão recente alteração, inclusive, aí iniciada pelo conselheiro Rodrigo, se bem me lembro, quando da aprovação, eu até questionei se isso não iria trazer algum problema. E no ato, não, isso não é problema, é uma forma de aclarar mais ainda essa forma do tribunal proceder. Então, eu não vejo, com devido respeito aos entendimentos contrários, nenhuma falha, nenhum defeito que possa ter aí o voto do conselheiro Alberto quanto à questão da cientificação dos jurisdicionados aqui, no caso, em se tratando de citação. E sendo assim, excelência, eu acompanho em toto o voto do relator. Presidente. Conselheiro Rodrigo, tá? Eu peço perdão para, como houve uma discussão em cima de uma tese, mas a gente está na fase de votação, eu queria pedir a Vossa Excelência permissão para retornar alguns pontos para aclarar o entendimento que eu lancei, né? Com a devida vênia, senhor presidente, sem querer ofender ninguém, mas partindo da leitura do artigo 200 do Regimento Interno, eu creio que está havendo uma grande confusão hermenêutica, né? Uma grande confusão hermenêutica. O inciso 1, quando ele fala pessoalmente por determinação do relator, ele é muito claro que por determinação do relator é a citação pessoal, não é? Ela é uma citação pessoal e não é uma característica válida para a situação por via postal, telegráfica ou por facsímile. A citação pessoal preconizada no inciso 1 somente é quando for por decisão do relator e ele verificar que, com relação a motivos de segurança e urgência dos atos processuais, justifiquem a medida. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser esclarecido, né? A partir da interpretação. Existem outros pontos também, eu acho que também para não me alongar muito, né, nesse debate, mas para deixar muito claro, eu não falei em hierarquia entre formas de citação. Eu falei que existe uma ordem, né? Existe uma ordem. Se você tem um inciso 1, um inciso 2, inciso 3, inciso 1 fala que a citação é pessoal. O inciso 2, ele fala que a citação é por correio. O inciso 3, ela é por edital. Logicamente que não existe uma hierarquia entre as formas de citação, mas existe uma ordem de preferência, de modo que o relator ele não poderá determinar de imediato a citação por edital. Por quê? Porque isso a gente sabe que viola o princípio e a garantia constitucional da ampla defesa, né? Então ele tem que seguir uma ordem, né? Ele primeiro tem que, de acordo com a nossa lei orgânica, ele teria que citar pessoalmente, em seguida por correio e, por fim, caso não consiga, a citação se faz por edital. Essa seria a interpretação limpa do artigo 25. Como no meio nós temos, nesse íntere, nós temos o regimento interno que complementa a ideia do Tribunal de Contas, né? Nós verificamos que a situação pessoal, ou seja, por mandado ou por ofício do tribunal, ela só se dá quando o relator
determina que seja feita pessoalmente. Senão, a regra será a citação por correio na forma estabelecida no regimento interno. Então, longe de se conflitarem as normas da lei orgânica, a norma do regimento interno, ela agrega, não é? Ela traz os detalhes que não estão previstos na lei orgânica, de modo que, pensando pela visão do jurisdicionado que lê o nosso regimento interno e fica no conforto de saber que ele tem que ser citado em mãos próprias, obviamente, se eu sou gestor, eu só vou me preocupar com um processo de controle externo que venha me imputar qualquer tipo de responsabilidade se eu um dia receber uma citação em mãos próprias, né? E não ficar presumindo citações, né? De qualquer outra forma. Então, com base nesse entendimento, foi que eu lancei o meu voto e a minha divergência, senhor presidente. Ok. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, permita-me. Conselheiro Fernando. Sim. Senhor presidente, eu entendo o posicionamento do conselheiro Rodrigo, mas ao encararmos dessa forma, acredito que estamos cometendo um outro equívoco. Estamos deixando de lado a previsão que tem na lei orgânica do tribunal, ou até a interpretando com base no regimento interno, quando o contrário era que deveria acontecer. Quando eu falo da questão, senhores conselheiros, que não há uma hierarquia, que não há uma forma única de citação, refiro-me ao artigo 25 da lei orgânica. Daí, a minha interpretação tem que partir da lei, e não interpretar a lei com base em normas regimentais. Isso me parece um risco. E, sobretudo, entendo, e eu quero lançar aqui mais luzes, com todo respeito, independente de uma tese sair vencedora ou não, isso acontecendo, há uma forte possibilidade de muitas, a depender aí de prazo, observando-se o princípio da boa-fé processual, inclusive, de muitas, a imensa maioria das decisões do Tribunal de Contas, elas sofrerem aí uma descontinuidade em sentido amplo, a verificarmos o que estamos a decidir hoje. Não é uma argumentação, mas é apenas uma situação que se coloca para análise, tanto de uma forma, de uma corrente que pensa de uma forma, como da divergência aberta pelo conselheiro Rodrigo. Temos que sopesar isso, mas isso não é justificativa, não é o cerne da discussão. Não podemos correr o risco, no meu entendimento, de interpretar a lei orgânica com base no regimento. Obrigado, senhor presidente. Como vota o conselheiro Fernando? Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o conselheiro substituto, doutor Alberto, pelo trabalho de pesquisa, mas eu me curvo a essas argumentações feitas pelo conselheiro Rodrigo, até mesmo porque, senhor presidente, eu já me recordo, não tem um processo agora, que nós estamos aqui, tem um certo afastamento da assessoria, processo enfrentado de relatoria minha, que fez avaliações com relação à notificação em mãos próprias, com processo com parecer vencedor. Eu posso, inclusive, na próxima sessão trazer, de forma que realmente o entendimento do tribunal pode, até com essa nova situação da nossa tramitação por meio eletrônico, enfim, nós temos algumas alterações, como já tem realmente modificações, mas nesse momento esse processo é anterior, eu acompanho a divergência do conselheiro Rodrigo.
Bom, conselheira Rosa, a conselheira Maria Cleide está presente? Ela estava e não tá presente, a conselheira Maria Cleide. Então, ficou 2 votos. O voto do conselheiro Alberto, o conselheiro Anselmo, com relação à manutenção da multa, e o voto do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Fernando pela não aplicação, pelo não acolhimento, não recebimento da intimação ou da informação através de um recebimento em mãos próprias. Eu vou então, votar no sentido de desempatar esse entendimento e, ao mesmo tempo, sugerir já uma alteração na nossa resolução, no sentido de que hoje é impossível você, esse regimento foi feito há muitos anos, hoje é impossível você em 90% dos casos, você ter como citar em mãos próprias a alguém. Porque as pessoas... O doutor Alberto repetir o acórdão dele. Presidente. Quem está falando? Não. Rosa? Sim. Pode falar, Rosa. Presidente, eu poderia solicitar do conselheiro doutor Alberto para que ele fizesse uma leitura rápida, um resumido do voto dele, por gentileza? Pois não. Porque, assim, se Vossa Excelência me permitir. Claro. Conselheiro Alberto, por gentileza. Com toda certeza. Conselheira, trata-se de um recurso de reconsideração, né, no processo 7.363 de 2014, o do gestor, senhor Eduardo Sóstenes Barreto, desculpa, o Léo, não está de volta o processo. Desculpe, senhor, mentiu. Desculpe aí, porque eu já tinha despachado para o relator Rodrigo, no conselheiro Rodrigo, como o voto vencedor, né? Mas vamos aqui. Tratam os autos do recurso de reconsideração interposto do senhor Marcos Eduardo Bianor, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedras, que enviou fora do prazo regulamentar, segundo a remessa de cabo 2013. Ele foi notificado através do ofício 930 de 2014, né, para se defender. Certificado que não houve autuação de defesa do ex-gestor referente ao objeto desta aplicação de multa, o pleno desta Corte decidiu em acordo 831 de 2016 pela aplicação de multa no valor de R$ 2.279. Notificada a decisão através do ofício 1455 de 2019, em 20 de agosto de 2019, o senhor Marcos Eduardo Bianor apresentou o pedido de reconsideração, argumentando que não foi citado para manifestação/defesa. Nem tampouco tinha ciência de procedimento dentro desta egrégia corte, ficando restrito e a revel de decisões ora imputadas. Na mesma ocasião, juntou o recurso cópia do AR. Então, ele juntou o AR. Ele teve acesso ao AR. De citação à época, as folhas 5, que constam nos autos, comprovando que uma pessoa que o mesmo desconhece recebeu citação. Em ato contínuo, os autos foram ao Conselho Relator e ao Ministério Público, que emitiu parecer opinando pelo acolhimento da defesa e arquivamento dos autos, né? Com base de que, no artigo 200, inciso 1, né, e o parágrafo 1º do regimento interno preconiza que a citação deve ser pessoal. E acrescento aqui que o que se chama da citação
A citação pessoal de que trata o regimento interno, ela diz, pessoalmente, por determinação do relator, quando a segurança e a urgência dos atos processuais justificarem a medida. Mas, no entanto, no processo não houve a determinação do relator, que não fui eu, à época outro relator, para ter sido citado por este inciso. Foi isso, entende? Então, subtende-se que tem a citação normal pelo AR. Foi esse o entendimento, a análise da doutora conselheira Rosa. E, por conta disso, além também que eu invoquei a supremacia, né, da hierarquia, da lei orgânica, quando a lei orgânica, no seu inciso 2, fala da citação por AR, né, e não houve expressamente a determinação do relator que se aplicasse o inciso 1 do regimento interno, eu votei no sentido de não acolher essa decisão. Inclusive, tem mais 3 outros processos análogos e o parecer do Ministério Público é justamente pelo não acolhimento, o inverso daqui. Então, é esse o panorama, conselheira Rosa. Estou à disposição. Muito obrigada, conselheiro. Presidente, se Vossa Excelência me permite, já me acho em condição de me pronunciar a respeito. Sim, pode falar, conselheiro, pode votar. Então, após o conhecimento integral do voto do conselheiro substituto doutor Alberto e do posicionamento do Ministério Público, eu sigo o entendimento e acompanho integralmente o voto do conselheiro Alberto, com a vênia do posicionamento do conselheiro Rodrigo. Então, vencido o conselheiro Fernando e o conselheiro Rodrigo no processo relatado pelo conselheiro Alberto. Continua com a palavra, conselheiro. Está desligado, Alberto. Está desligado o microfone. Desculpe. Então, posso continuar, né? Pode. Pronto. Trago para relatar mais 3 processos análogos, né? E citarei o respectivo. O primeiro processo é o 7.363 de 2014. Também o responsável, o senhor Eduardo Sóstenes Barreto, senhor Eduardo Sóstenes Barreto Soares, a unidade é Instituto Municipal de Previdência de Porto de Pedras, e também seus anexos, né? Os anexos de 11.848, 2014 e o anexo 11.085, 2019. Então, tratam os autos de reconsideração interposto pelo senhor Eduardo Sóstenes Barreto Soares, gestor do Instituto Municipal de Previdência de Porto de Pedras, esse de 2014, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a primeira remessa do SICAP de 2014, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, descumprindo a resolução normativa 2 de 2010. O Tribunal Pleno desta Corte decidiu pela aplicação de multa ao gestor. O gestor apresentou pedido de reconsideração argumentando que não foi citado para manifestação de defesa, nem tampouco tinha ciência do procedimento dentro desta Igreja Corte, ficando restrito e a revel de decisões ora imputadas. Na mesma ocasião, relata que consultou perante o FUNCONTAS que o comprovante de vencimento foi recebido por uma pessoa que desconhece. A mesma defesa do outro processo, embora seja outro gestor. E o Parqueiro de Contas, por meio do seu parecer 877 de 2020, sexto Procurador de Contas, opinou pelo seguinte: diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção da aplicação da sanção pecuniária, mantendo-se incólume o acórdão regastado. Veja que o Ministério Público já opina pelo contrário do anterior, mas a situação é análoga. O recorrente alega que, embora conste os autos, o AR, dirigido ao mesmo, em endereço cadastrado no SICAP, o expediente foi recebido por terceiros. E, pelos mesmos motivos, né, que o processo anterior, eu voto no sentido de que o Pleno conheça do pedido de recastração, porém negue seu provimento
né, de seu provimento pelos motivos já elencados, determinando envio de cópia autenticada à Procuradoria do Estado para a Câmara Judicial, dar ciência ao respectivo gestor e publicidade do acórdão, caso Vossas Excelências o acolham, para os fins de direito. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Alberto. Senhor presidente, Conselheiro... Espera aí, um minutinho. Conselheiro começou, foi o conselheiro Anselmo, começou primeiro. Depois eu passo Fernando e o Rodrigo. Conselheiro Anselmo, pode falar. Senhor presidente, eu quero só pedir... Por favor. Eu quero só pedir... Nesse processo. Peraí. Já não é outro processo? Tá certo, é doutor Gustavo, escuta. Escuta. Esse negócio de ganho às vezes. Vai, doutor Gustavo, escuta. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos. Obrigado, desculpe mais uma vez. Conselheiro Anselmo, para falar. Presidente, eu queria perguntar, já pedindo aqui minhas desculpas, conselheiro Alberto, Vossa Excelência está recebendo e negando provimento. Desculpe, que eu estava aqui fazendo umas anotações e perdi, eu acho que a substância do seu voto. Você está negando provimento em razão de quê? Bem, de forma sucinta, por gentileza. Está desligado, Alberto. Está desligado. Alberto, está desligado o microfone. Desculpe. Conselheiro Anselmo, pelas mesmas razões do processo anterior, que ele alegou que a citação deveria ser feita de pessoal, a citação não foi determinada expressamente como pessoal, além da interpretação da hierarquia das leis e também de que o inciso do regimento interno que prevê esse tipo de citação, ele exige que haja uma determinação expressa do relator, e inclusive com motivação, com urgência e assim por diante. Obrigado, Excelência. Conselheiro Rodrigo. Presidente, muito embora não tenha sido mencionado pelo Ministério Público na sustentação oral, eu acho que seria muito interessante a gente saber quais são os argumentos lançados pelo Ministério Público para entender pela ausência de nulidade da citação que não ocorreu em mãos próprias naquele período. Aí eu vou solicitar ao conselheiro Alberto, que está de posse do processo, que, por gentileza, faça uma leitura para que a gente possa compreender os argumentos e a forma de pensar do Ministério Público de Contas. Conselheiro Rodrigo, eu posso fazê-lo, estou aqui em mãos, mas eu penso que talvez fosse melhor o próprio Ministério Público, se Vossa Excelência... Ok. Pode ser também. Doutor Gustavo. Não é porque ele já ficou... Doutor Alberto, por gentileza. Pois não. Os pareceres do Ministério Público, eles não ficam aí visíveis para qualquer relator consultar? Ou esse do Ministério Público não está no sistema que se possa consultar? Porque eu não sei. Pelo que informa a assessoria, os pareceres do Ministério Público sempre ficam à disposição para consulta. Eu não posso, não sei, eu não tenho ainda a habilidade, digamos, intimidade com esse sistema, né? Mas eu estou com ele aqui em mãos. Eu só fiz a colocação porque, como é um parecer do Ministério Público e também, como eu coloquei no anterior, o Ministério Público ele teve um entendimento contrário. Eu entendo, já falei... Parece, Excelência, é uma excrescência termos acesso ao parecer do Ministério Público e pedir ao relator que o leia. Me perdoe se eu estiver enganado. O processo Não, mas eu acho que é um absurdo. Foi feito isso no processo anterior. O pessoal gosta de falar. É um pedido inútil. Se o processo, se o parecer está livre para consulta, por que pedir para outro relator que leia? Porque o próprio julgador não lê. Vamos organizar.
Doutor Alberto, Eu posso doutor ler o relator? Gustavo, o doutor Alberto, que é o relator, pediu para o doutor Gustavo Temos que parar com essas coisas, presidente. Temos que parar com essas coisas. Desculpe. Não entendo porque Vossa Excelência é contrária a desculpe. Não é lugar para menino, excelência. É um defensor da transparência, não é lugar para menino, excelência. Me desculpe. Lhe convém, Excelência. Não fica, ninguém vai se entender. O conselheiro, o doutor Alberto, pediu para o doutor Gustavo se pronunciar sobre o parecer. Doutor Gustavo, por gentileza. Conselheiro, o relator, eu só gostaria do número do processo. Ok. Senhor presidente, por gentileza. Doutor Gustavo. É o processo 7.363 de 2014. Ok. Agora eu já estou com ele em mãos. E deixa eu dar informação, ele não consta no ETCE no momento, não consta. Então ele não está disponível para leitura pelo sistema, certo? Uma informação. Agora, se quiser eu leio muito breve o parecer. Vamos passar a palavra para o doutor Gustavo, para ele defender o parecer dele, por gentileza. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o parecer foi da lavra do doutor Enio Pimenta, parecer 877 de 2020, que tem a seguinte ementa: direito administrativo sancionador, descumprimento de obrigação exigida por ato normativo do TCE-AL, FUNCONTAS, alegações improcedentes, defesa insubsistente, aplicação da multa. No processo anterior, o parecer foi contra a multa. Então, tem essa... Aqui o parecer é pela multa. Isso. Pelas seguintes razões, né? Então, foi contrário, não é isso? Exato. Analisadas as razões apresentadas pela gestora, observa-se que estas não ilidem à incidência da norma punitiva, uma vez que não restou apresentado nenhum fato novo capaz de demonstrar o cumprimento da obrigação ou justificar a não aplicação da sanção. O fato gerador da multa configurou-se quando o gestor deixou de enviar a documentação dentro do prazo estipulado pela resolução em tela. Assim, em sendo ela a gestora responsável pelo dado na data do vencimento do prazo de entrega, fica configurada sua responsabilidade pelo atraso na transmissão. Reitere-se que em nenhum momento o gestor cuidou de comprovar fato impeditivo hábil ou fato impeditivo hábil a justificar o não envio da documentação devida no prazo regulamentar, restando, pois, configurado o fato gerador da penalidade. Importante enfatizar ainda que o encaminhamento extemporâneo das informações não tem um condão de afastar a multa decorrente do fato gerador. Não houve aqui, por parte da gestora, da responsável, alegações em razão de questões em relação a nulidades de citação ou de notificação. Portanto, o Ministério Público, nesse processo agora, que o tribunal está a apreciar, não houve pelo menos consoante o parecer, não houve essa discussão. Conselheiro Rodrigo, por favor. Não, apenas para registrar que o Ministério Público não entrou nessa discussão propriamente da citação em mãos próprias, né? Então, imaginei que fosse uma tese que contrariasse esse entendimento da citação por mãos próprias. Estou satisfeito, senhor presidente. Ok, continua em discussão. Senhor presidente. Roberto, por favor. Só mais uma informação, né, para que não reste dúvida a respeito das questões. No pedido de reconsideração, que eu estou com ele aqui, ele alega, sim, a questão da citação em mãos próprias, a citação pessoal, certo? Né? Só colocando. Então, no processo tem isso, ele alegou isso, né? E eu, como relator, eu tive que abordar essa questão também. Só isso, senhor presidente, obrigado. Em votação, conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, novamente aqui parabenizo o relator
pelo domínio do processo, embora isso tenha passado em branco, não passou em branco pelo relator. Isso é mais um motivo do acerto na sua conduta. Também informar o relator que, apesar do relator não sei se isso aí eu não sei se isso é alguma falha de sistema, mas, doutor Alberto, eu queria tranquilizá-lo que o parecer do Ministério Público, pelo menos aqui, num deles eu verifico, ele está no sim, está sim no sim, ao alcance dos jogadores, está no sim. Então, eu aqui, como antes, com essa questão que o senhor não deixou passar em branco, eu não tenho outra alternativa a não ser acompanhá-lo em toto. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator para divergir do entendimento lançado pelo mesmo e votar no sentido de acolher o recurso interposto pela parte para anular a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto, pode continuar. Senhor presidente, temos mais dois processos na mesma temática, né? O terceiro processo é o de 1864, de 2015, Fundo Municipal de Saúde do município de Pedras, e o ex-gestor, senhor Marcos Eduardo Bianot. Desta feita, ele deixou de enviar no prazo regulamentar a segunda remessa certificada de 2014, referente aos meses de março e abril de 2014. O Tribunal Pleno decidiu pela aplicação da multa. O ex-gestor entrou com pedido de reconsideração, argumentando que não foi citado para manifestação de defesa, nem tampouco tinha ciência de procedimento dentro dessa corte, ficando restrito a rever decisões, e citando, né, também que deveria ter sido feita a citação pessoal, na forma do Regimento Interno 200, inciso 1, o Parquet de Contas manifesta pelo desprovimento e manutenção da penalidade aplicada nos termos dos fundamentos elencados. E também aqui repito, né, o meu voto para o crivo de Vossas Excelências, no sentido de conhecer, né, porque satisfeitos os requisitos, conhecer do pedido de reconsideração, mas negar o provimento no seu mérito, por todo o exposto, determinado o envio de cópia, né, do interior do revista de acordo, acaso Vossas Excelências ratifiquem, a Procuradoria-Geral do Estado para a Conversa Judicial da ciência ao ex-gestor, senhor Marcos Eduardo Bianot, e a publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, é como eu voto também nesse processo. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela improcedência do recurso. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, peço vênia ao eminente relator para apresentar voto divergente no sentido de acolher o recurso interposto pela parte e votar no sentido de anular a multa anteriormente aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aprovado o processo do voto do relator, vencido o conselheiro Rodrigo. Com a palavra, conselheiro Alberto. Senhor presidente, passo a relatar agora o processo de 8.287 de 2014, também do Fundo Municipal de Saúde do município de Pedras e do ex-gestor, senhor Marcos Eduardo Bianot. Desta feita, ele não enviou no prazo regulamentar a esta corte a quarta remessa certificada de 2014, referente aos meses de julho e agosto de 2014, cumprindo a resolução normativa 2 de 2010. O Tribunal Pleno decidiu pela aplicação da multa ao gestor. O ex-gestor pediria a consideração, argumentando a mesma coisa,
não foi citado para manifestação barra defesa, nem tampouco tinha ciência de procedimento dentro desta corte, ficando restrito e a rebelde das decisões do imputado. Na mesma ocasião, juntou o recurso comprovando a da citação, à época, comprovando que uma pessoa que desconhece recebeu tal citação. O Parquet de Contas, pelo meio do seu parecer, de número 3.259 de 2019, da 6ª Procuradoria de Contas, optou pelo seguinte: de acordo com o artigo 2º da Legislação Normativa 10 de 2011, a citação será feita por carta com aviso de recebimento. Do exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas manifesta pelo desprovimento da resignação e manutenção da penalidade aplicada. É o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo desprovimento do recurso. Roberto. Bom, e no mesmo sentido, senhor presidente, dos processos anteriores, até porque eles são análogos, voto no sentido que vossas excelências conheçam o pedido de reconsideração, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 191 do Regimento Interno e que seja negado seu provimento, né, pelos todos os motivos já elencados no meu voto, né, para o ex-gestor, o senhor Marcos Eduardo Bianot, né, que seja mantido em toto um acórdão 450 de 2017, determinando o envio de cópia autenticada do inteiro teor à Procuradoria do Estado para a Polícia Judicial, dar ciência ao ex-gestor, o senhor Marcos Eduardo Bianot, e publicidade para o fim de direito, senhor presidente. É como eu voto também neste processo. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, abro divergência no sentido de votar contrário ao entendimento do eminente relator, no sentido de dar provimento ao recurso de reconsideração. Nesse sentido, conselheiro Alberto, dar provimento ao recurso de reconsideração no sentido de anular a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em face dos argumentos já lançados, especialmente por violação à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Aprovado a proposta do relator e voto, vencido o conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto. Pois não, senhor presidente, passa a relatar agora o último processo de hoje, da minha parte. Trata-se do processo 3.556 de 2020. Trata-se da representação do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, né? Claro. Os representados são o senhor Davi Ramos de Albuquerque, prefeito de Girão Ponciano, a senhora Maria Gorete Santos Santana, secretária municipal de saúde e gestora do Fundo Municipal de Saúde de Girão Ponciano, e senhora Lucimari Rocha dos Santos, representante da empresa Aláfia, ou Alafia, Empreendimentos e Irene, ME. A ementa, representação, Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, suposta fraude em contrato, dano ao erário, medida cautelar, juiz de admissibilidade, acolhimento, apuração dos fatos, referendo do plenário. Objetivando submeter o presente processo ao pleno deste Tribunal de Contas, adoto como relatório os argumentos que fundamentaram a concessão da medida cautelar em apreciação. A decisão monocrática de número 219 de 2020, datada de 26 de 6 de 2020. Trata-se de representação formular pelo Ministério Público de Contas em face do atual prefeito Giraldo Ponciano, já declinado, assim como o seu secretário de Saúde e a empresa representada, a empresa, em razão da possível contratação irregular da empresa para aquisição de central de gases medicinais. Segundo narra o representante, em 8 de maio de 2020, foi publicado no Diário Oficial da AMA, Associação dos Municípios de Alagoas, o extrato de contratação direta por dispensa de licitação
005 de 2020, celebrado entre o município de Giraldo Ponciano, o Fundo Municipal de Saúde do mesmo município e pela empresa Alafia Empreendimentos e Irelia ME, cujo objeto é a aquisição da central de gases medicinais, no valor de R$ 332.510, a ser destinada ao hospital de campanha do município, sendo a contratação direta efetivada com arrimo na Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de saúde pública para enfrentamento da pandemia decorrente do surto do novo coronavírus. Aduz que a referida contratação possui elevado risco jurídico e econômico à administração pública pelas seguintes razões. A atividade econômica da contratada é incompatível com o objeto do contrato. De acordo com pesquisa realizada no site da Receita Federal, a empresa Alafia Empreendimentos LTDA, atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários e tem como atividade secundária a construção civil e o comércio varejista de materiais de construção. B. Existência de múltiplos fornecedores especializados no mercado. Segundo pesquisa realizada na Rede Mundial de Computadores, existem diversas empresas especializadas na fabricação, venda e instalação de centrais, componentes e gases medicinais, dentre as quais cita-se Atenas Hospitalar, Unilec Hospitalar, SCGM, Sistema Centralizado para Gás Nobre, Air Liquide, Vitrine Hospital, entre outras. C. Ausência de qualificação financeira. A contratada é uma empresa individual de sociedade limitada, Eireli, com mais de 2 anos de atividade e capital social de apenas R$ 100.000, valor bastante aquém do valor do contrato, que é de R$ 332.510. Ademais, também não há qualquer indicação de contratação pública da empresa em questão, conforme pesquisa realizada nos portais de transparência da União e do Estado do Rio de Janeiro, sede da empresa. Possível superfaturamento do contrato. Os indícios de ausência de capacidade técnica sugerem que a contratada possa estar agindo como mera intermediária na revenda do produto adquirido de um fornecedor especializado, o que ocasionaria a presunção de que o preço pago pelo município à empresa interposta seja significativamente superior àquele que seria pago se tivesse contratado diretamente o fornecedor especializado. Ao final, o parquê de contas requereu a concessão monocraticamente de medida cautelar para determinar aos desmandos que não realizam o pagamento de qualquer quantia à empresa Alafia Empreendimentos, relativo ao contrato 15 de 2020, dispensa de licitação de número 5 de 2020, sob pena de multa pessoal e solidária no valor do contrato. Requisição de cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato de número 15 de 2020, a ser entregue em 48 horas. Também diligência no sentido de titularizar a cotação de preço de empresas especializadas. Notificação dos representados para querendo apresentar defesa e após o retorno dos autos ao Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público, nessa análise da licitação da dispensa decorrente da pandemia, vislumbrou alguns elementos que poderiam demonstrar que a contratação não foi a melhor que poderia ter sido feita. Portanto, representou o tribunal para que o tribunal tomasse algumas medidas. E, nesse momento, eu reitero a petição da representação e opino pela concessão da liminar já proferida pelo relator e para que o processo siga seu caminho natural aqui no tribunal, com as devidas providências que serão tomadas. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, a competência vem para pular, outro que trata da representação do Ministério de Contas. Da admissibilidade também há indícios, pelo menos nos autos, de que poderia haver irregularidades. Portanto, eu trato direto à análise. Inicialmente, como se enfrentar, mediante cognição sumária, as questões propostas pelo representante, objetivando proferir juízo acerca da existência de elementos que sustentem a perquisição dos pontos de irregularidades ou ilegalidades. A apresentação listou diversos indícios que foram provados tornariam a contratação da empresa Alafia Empreendimentos irregular e fraudulenta, bem como poderiam acarretar prejuízo financeiro ao município e ainda a violação de princípios norteadores da administração pública, tais como economicidade, contratação mais vantajosa e moralidade.
A primeira questão posta diz respeito à incompatibilidade da atividade econômica da contratada com o objetivo da contratação, conforme se verifica na Receita Federal. A escolha em comum de uma empresa de construção civil para o fornecimento de gases medicinais tem sua suspeita, em princípio, reforçada quando se observa que existe no mercado brasileiro diversos fornecedores, né, para também fornecer, né, vender tais serviços e equipamentos. A escolha especializada, em regra, tende a ser mais econômica e eficiente, pois, em regra, possui melhores produtos ou serviços. Além da possível ausência de qualificação técnica, ainda existe forte indício de que a empresa contratada não dispõe de qualificação econômico-financeira, haja vista que, no seu contrato social, o capital social é apenas R$100.000 e a própria contratação é R$302.510. Desta forma, o valor de uma única contratação de mais de 300 mil corresponderia praticamente ao limite de faturamento bruto anual da empresa. Por fim, o somatório de indícios acima relacionados torna duvidosa a contratação em questão, no momento quanto ao fato da empresa não possuir capacidade técnica. Isso tudo em análise preliminar, né, do pedido de medida cautelar. No processo de exame, foi suscitada medida cautelatória pelo Ministério Público, requerendo, em síntese, que não seja possível o pagamento, ser impedido o pagamento da empresa até que seja analisado por seu mérito. Embora a legislação aplicável a este tribunal não faça menção expressa sobre a possibilidade de concessão de cautelares, a aplicação subsidiária, como prevê o artigo 272 do regimento interno e do artigo 93 da lei orgânica desta Corte, permite a aplicação subsidiária do regimento interno do Tribunal de Contas da União. Por sua vez, o artigo 276 da resolução TCU 246/2011 permite que seja expedida medida cautelatória em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou a risco de ineficácia de decisão de mérito sem oitiva da parte interessada. Neste particular, como se registrar que já se encontra classificado no STF o entendimento que a entidade de conta pode prover cautelares para evitar prejuízo ao interesse público. A fumaça do bom direito encontra-se cabalmente demonstrada nos autos pelos indícios de regularidade da contratação direta, né? No outro turno, outra condição que precisa estar demonstrada é o perigo pela demora, assim entendida como uma situação fática que não pode aguardar a decisão de mérito para salvaguardar o interesse público. Nesse particular, fica patente a urgência em razão da vigência do contrato recentemente celebrado e com risco de qualquer momento ser efetuado o pagamento. Portanto, considerando os presentes requisitos autorizadores da concessão requestada, eu voto no sentido de acolher a presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, seja ratificada a cautelar dada através da decisão monocrática de número 2019-2020 por este relator, cujas datas, a cautelar foi dada no dia 26/6 e a sua publicação foi apenas no dia 8/6. Ao contrário, né? A cautelar foi dada no dia 8/6 e a sua publicação apenas no dia 26/6. Inclusive, já coloco a Vossas Excelências, e isso se deu por conta justamente esse processo se deu na mudança do processo eletrônico, e que só conseguimos fazer, ou seja, quase 20 dias depois, a publicação, mas foi feita a publicação. E, diante disso, voto no sentido que seja acolhida a pretermização, que seja ratificada a cautelar em todos os seus termos, determinar que o senhor Davi Ramos de Albuquerque, prefeito de Alto Ponciano, no prazo de 48 horas, informe se está cumprida a determinação da medida cautelar e, caso não tenha cumprido, que sejam encaminhados documentos e notas de empenho e toda a documentação relativa à execução contratual, ordem de serviço, entrega, teste de liquidação e o porquê não foi possível cumprir, do contrato 15/2020, notificar ao gestor enquanto que informe a respeito do respectivo cumprimento da cautelar e determinar a cessão de licitações de contratos, Selic, subordinada à diretoria da DEFAFON,
que realize diligência no sentido de circularizar a cotação de preço às empresas citadas pelo Ministério Público, Atena Hospitalar, Unilec Hospitalar, SCGN, Sistema Central de Gás, entre outras, para já poder fazer a análise futura da respectiva economicidade ou não das possibilidades de contratação da Central de Gás. Da possibilidade a presente decisão para o chefe de direito e, ao final das deliberações, retornem ao gabinete do relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, é como eu voto nesse sentido. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Senhor presidente, Conselheiro Anselmo. Para desencargo de consciência, senhor relator, neste processo não está tratando de recursos recebidos para aplicação neste período. Não tem nada a ver com abertura de créditos adicionais. Eu queria essa confirmação. Conselheiro Alberto. Senhor conselheiro, isso eu não posso afirmar, porque aqui eu estou trazendo apenas, em princípio, apenas para a ratificação da cautelar diante dos argumentos colocados pelo Ministério Público, né, do perigo da demora, e não tem nos autos, pelo menos eu não vi essas informações que o senhor me pede, né? Isso, certamente, essas informações deverão constar já na defesa, suponho, do gestor ou também da auditoria e possa também acolher essas informações. Conselheiro Anselmo. Obrigado, excelência. Obrigado por excelência. Eu pedi vista de um processo parecido, mas nesse houve indicação expressa de abertura de créditos adicionais. Aí, como não há essa informação nos autos, eu também não posso pressupor que exista. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente, ainda na discussão, eu queria só um esclarecimento da parte do conselheiro relator, se a cautelar ela chegou a ser cumprida pelo prefeito. Senhor conselheiro, não posso afirmar isso ainda, porque não temos elementos ainda que nos dê retorno para isso. Haja visto, inclusive, que o problema técnico que nós tivemos, né, em função, como eu já coloquei, dessa mudança, tivemos quase 20 dias de um gap digamos, de vácuo, né? Vácuo entre a decisão e a publicação, que teriam efeitos. E não temos ainda o retorno disso. Eu não posso lhe afirmar tal coisa. Por isso, inclusive, que nessa proposição, né, de voto, eu coloco também que ele informe se foi cumprida e, caso não seja cumprida, o porquê. Porque justamente essa informação nós não temos. Eu só queria fazer umas reflexões. Eu concordo com Sua Excelência e também com o Ministério Público de que se trata de uma contratação altamente suspeita, né? Temos uma empresa do Rio de Janeiro, né, sendo contratada mediante dispensa de licitação. Aqui no mercado nós temos inúmeras empresas que prestam diretamente esse serviço. E o que nos chama mais atenção é o fato de que o objeto principal da empresa lá do Rio de Janeiro não abrangeria esse tipo de serviço, né? Seria especializada em construção civil, tá? Por outro lado, nós temos também, dentro de uma visão consequencialista, de que a concessão da cautelar determinando a suspensão de pagamento implicará necessariamente na suspensão do fornecimento do serviço de oxigênio, né, para aquele hospital de campanha. Como consequência, pode gerar a paralisação de um hospital de campanha. Daí porque eu perguntei a Vossa Excelência se a cautelar foi cumprida, né, até mesmo para saber como o gestor substituiu essa contratação, né, essa contratação direta com a empresa do Rio de Janeiro,
por qualquer outra empresa idônea local que possa prestar o serviço. De que forma ele tá adotando providências para impedir que o hospital de campanha não fique paralisado? Essa é a minha preocupação, senhor relator. Mas, diante da ausência de informações, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, no sentido de conceder a cautelar, mas registrando desde já minha preocupação quanto à necessidade que nós temos de salvar vidas também e de termos um hospital de campanha funcionando, né, se de fato ele é necessário para aquela localidade. É basicamente isso que eu gostaria de consignar, senhor presidente, senhor relator. Senhor presidente. Roberto, quer falar? Por gentileza, que acho importante essa informação. Oi. Apesar de não ter essa informação, como eu coloquei, a Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo, e a sua preocupação é legítima, fundamental nesse momento. Parabéns a Vossa Excelência. Agora, temos informações do ponto de vista, ainda não é oficial, porque não há o relatório. Porque em outro processo, houve uma representação do Ministério Público também contra esse gestor e o hospital, já pela questão da manutenção em si do hospital, porque não estaria havendo, digamos assim, o fornecimento de medicamentos a contento para que as pessoas fossem tratadas. Ou seja, não era mais nem a questão da central de medicamento, mas sim pela sua operação. E, né, graças a Deus, foi o presidente, que inclusive na ocasião, falei aqui na Câmara, foi levado à Câmara isso, disponibilizou uma equipe voluntária, né, foram voluntários, e foram com todos os EPIs para fazer uma auditoria, e temos informações, embora não tenha um relatório, que o hospital está operando plenamente. Então, por isso, eu fico tranquilo em colocar para Vossa Excelência, de que até o momento não houve nenhuma solução, problema de solução de continuidade com relação ao atendimento à população, né? Agora, se houve pagamento ou não, aí realmente eu não tenho que aguardar a parte pode dizer, a resposta expressa à defesa do prefeito e das outras gestoras. Exato. Se nós temos o funcionamento pleno, ainda na discussão, presidente, pleno desse hospital de campanha, nós temos três hipóteses, né? Nós temos a hipótese ou o prefeito está descumprindo a decisão do Tribunal de Contas, que é um fato gravíssimo, né? E está pagando uma empresa que presta serviço de oxigênio. A segunda hipótese que nós temos é que o prefeito realizou uma outra contratação, né? Uma segunda contratação para substituir a primeira empresa. E a terceira hipótese, que eu acho a menos provável, é de que a empresa, apesar de não estar recebendo o pagamento previsto no contrato por decisão do Tribunal de Contas, ela manteve o serviço sendo prestado. Porque eu não consigo também imaginar um hospital de campanha funcionando de combate à Covid, né, de enfrentamento à Covid, né, funcionando plenamente sem um serviço de oxigênio para o paciente, né? É uma das etapas ali, quando o paciente já está no nível mais avançado da enfermidade, ele ser entubado e receber oxigênio por via, enfim. Então, nós temos uma dessas três hipóteses que eu acho que o tribunal precisa, de fato, se debruçar sobre a situação, né, até para verificar essa nova contratação, no campo das hipóteses, se há uma nova contratação, em quais termos existe essa nova contratação, ou se a decisão do tribunal está sendo retumbantemente descumprida pelo gestor, que é um fato gravíssimo e precisa ser submetido à nossa reprimenda. São essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, desde já acompanhando o voto integralmente do relator. Ok. Conselheiro, como vão em votação? Senhor presidente,
Pois não, conselheira Cel? Tá na discussão ainda, né? Pode ser. Doutor Alberto, chamou minha atenção essa discussão, mas desculpe estar interpelando Vossa Excelência, mas pelo que pude ver do voto, Vossa Excelência apenas pediu para que fosse suspenso os pagamentos, se eu não me engano. Só queria sua confirmação, se foi exatamente isso. Não. Apenas o que acontece é que eu estou trazendo para a ratificação ou não da cautelar. E a cautelar, ela só toca nesse ponto. Mas a decisão monocrática, ela tem a solicitação de toda a documentação que se fundamentou, os contratos, as cópias de processo administrativo e também no sentido de uma auditoria ao hospital de campanha que foi feita através de um outro processo, né? Nós chamamos de prova emprestada, no processo que, inclusive, foi ao crivo da Câmara, porque como se tratava do mesmo objeto do hospital, inclusive para a questão de economia, tanto processual, de pessoal, de riscos, inclusive de vida, foi feita uma auditoria, né? Já foi feita essa auditoria, por isso, inclusive, que eu adiantei ao conselheiro Rodrigo que o hospital está em pleno funcionamento, porque já me foi adiantado dessa auditoria para colher todos esses elementos. Entendeu? Mas que aqui eu estou trazendo apenas para a ratificação ou não da respectiva cautelar. E já que o senhor, Vossa Excelência, trouxe isso, aproveitando, conselheiro Rodrigo, eu acredito, e aí é uma questão apenas de vivência, né, que provavelmente o prefeito deve ter pago por conta do vácuo entre a decisão e a cientificação, justamente já colocando, ou justamente coincidiu com a mudança do processo eletrônico aqui, que travou tudo, né? De forma que há um gap entre a decisão e a comunicação ao respectivo prefeito. É dedução minha, mas nada não existe ainda nos autos que eu possa afirmar isso. Apenas nós estamos aqui na discussão e também uma informação para Vossa Excelência. Ok. Ok, conselheiro Cel? Em votação. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Também com o relator, senhor presidente, com as razões de voto do relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo já consignou o voto. Ok? Então, aprovado, Alberto. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, e assim encerro a minha pauta para hoje. Ok. Agradeço a vocês. Conselheira Rosa, tem pauta para hoje? Não, presidente, não estou sem pauta para a sessão. Conselheira Raquel. Tá bem, senhor presidente, eu não tenho pauta para a sessão de hoje. Não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor Gustavo, representante do Ministério Público. Senhor presidente. Pois não, conselheira Rosa. Eu vou falar agora porque eu não tive problemas, como falei, no começo da sessão, em me conectar. Então, presidente, como é sabido de todos, eu sou natural do Limoeiro de Anadia. E nesse final de semana, eu estive em minha cidade e fui demandada por alguns cidadãos, coisa que me trouxe um certo desconforto, porque, em virtude de ser membro do Tribunal de Contas, as pessoas têm sempre a impressão de que nós temos responsabilidade sobre tudo, né, no que diz respeito ao controle externo de um modo geral, com relação aos municípios. Então, presidente, eu tomei conhecimento de uma ação que a Câmara Municipal de Limoeiro entrou na Justiça, no Fórum de Limoeiro de Anadia, que diz respeito
a nosso ver, e eu acredito que realmente tem, ao controle externo, que é uma situação que o gestor do município de Limoeiro não está cumprindo com a transparência devida dos atos administrativos. E, em virtude disso, me demandaram, né? E eu trago a situação à Vossa Excelência, inclusive ao Ministério Público de Contas, para que eu tenho aqui, só um minuto, a ação. Os autos receberam um número. Uma ação, é um mandado de segurança impetrado contra os atos do prefeito, no sentido de não querer, de se negar, né, a oferecer o que na realidade já deveria estar disponibilizado, né, no portal de transparência, acredito, né, com relação a contratos realizados pelo município e, segundo o mandado e a decisão do juiz, o prefeito se nega. Na decisão do mandado, diz o juiz que notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da presente ação no prazo de 30 dias, enviando-lhe cópia dos ofícios, bem como prestar informações, estas no prazo de 10 dias. Então, sinto o artigo da lei, número 12.016, 2009, né, determinando ao prefeito que disponibilize aos vereadores da Câmara Municipal as cópias e os processos que deram e ensejaram os contratos e tais que foram solicitados. E em virtude de eu entender que realmente tem é absolutamente de cunho de controle externo, sem dúvida, né, e em virtude disso eu acho que por isso fui demandada, solicito de Vossa Excelência, também do Procurador-Geral, doutor Gustavo, que tomem ciência do acontecimento e solicite a transparência devida do município de Limoeiro de Anadia, porque me deixou numa situação bastante desconfortável, na verdade. Eu tomei conhecimento desse procedimento e acredito que é de competência nossa fazer esse controle, e porque não deveria, né, o gestor negar uma obrigação que, na verdade, é a principal, a transparência dos atos administrativos, né, da administração pública. Não apenas da Câmara, mas de todo cidadão limoeirense. Era isso, presidente. Conselheira, por gentileza, eu vou verificar mais a ideia, o conselheiro, quem é o relator do município. Aí, se Vossa Excelência tiver depois o número do processo, aí pode colocar no zap dos conselheiros, que facilita, e o relator, quais são as providências que eles quiserem tomar, nós estamos aqui prontos para atender, ok? Vai facilitar muito. E aí, obviamente, também verificar o presidente. Eu tenho sim, presidente. Posso mandar, inclusive, nesse momento, porque me foi encaminhado ao meu celular, e eu posso mandar integralmente a cópia do mandado de segurança. Obrigado. O impetrado que teve essa justiça. Obrigado. O doutor Gustavo quer falar? Então, não tendo mais quem queira fazer... Presidente. Opa, doutor Gustavo. Infelizmente, essa situação vivenciada pela conselheira Rosa, ela é comum no estado de Alagoas.
Infelizmente, essa situação vivenciada pela conselheira Rosa, lá no seu município, é comum no estado de Alagoas. Sempre levantamento feito pelo Foco, verificamos que apenas um município no estado de Alagoas tem um portal de transparência razoável em relação, aqui em especial, ao Covid, né? Mas como o banco de dados é o mesmo, e se o Covid, a transparência Covid é ruim, supõe-se que a transparência geral seja ruim também. Então, é essencial uma atuação uniforme, não só em relação ao município, uma atuação uniforme em todos os municípios, não só no município A, B ou C, porque, aliás, isso é um assunto de interesse concorrente de vários órgãos de controle, não só do Tribunal de Contas, mas do Ministério Público Federal, da CGU, do TCU. Então, o que eu proponho é uma atuação uniforme e não num determinado caso concreto. A gente não pode abrir os olhos para o município e fechar para os demais municípios do estado que estão na mesma situação. Presidente. Conselheira Rosa, pois não. Doutor Gustavo, eu concordo inteiramente com Vossa Excelência, e a situação que eu trago é porque, assim, eu me senti muito desconfortável com relação à demanda que me foi colocada em relação ao município, e, na verdade, se Vossa Excelência também tomar conhecimento se quiser, encaminho a Vossa Excelência também, o teor e a cópia dos autos do mandado de segurança, não diz respeito, salvo engano, a contratos relacionados à Covid, né? Então, é de uma forma geral. E com relação à Covid também. Na verdade, eu trouxe o fato, porque em virtude da concretude dele e é muito evidente, inclusive, a impressão, eu fiquei desconfortável, porque a impressão que me dava no momento era que nós estávamos, eu como Tribunal de Contas, deixando de atuar como deveria, de cumprir a minha obrigação. Isso me deixou desconfortável, sabe? E por isso trouxe. E o acontecido já faz alguns dias, né? O processo já deu entrada faz algum tempo. Acredito que uns 15 dias, mais ou menos. E eu há dias também não ia a Limoeiro de Anadia. E é verdade que isso me deixou desconfortável, até porque eu não posso, em momento algum, e tenho evitado, se alguma vez tive relatoria que compreendia o município de Limoeiro, eu sempre estarei suspeita, né? Em virtude dos meus laços familiares políticos que existem com relação à cidade. Mas o momento foi muito, vamos dizer assim, que desagradável, porque a cidade, de alguma forma, cobra de mim, né, alguns dos nossos munícipes e cidadãos limoeirenses, achando que, em virtude de compor o Tribunal de Contas, eu poderia atuar junto àquela situação que estava desagradando a população, de tal sorte que até a própria Câmara Municipal foi quem se manifestou, né, com relação à situação de Limoeiro de Anadia. Então, eu trago a de Limoeiro de Anadia e, obviamente, solicitando Vossa Excelência que tome conhecimento da situação e, obviamente, que isso é lógico, né, será expandido para todos os municípios, para todo o Estado, porque a obrigação nossa com relação ao controle chefe é com relação ao Estado inteiro. Ok. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, eu agradeço a todos. Uma boa semana, com muita saúde, muita paz, e convoco para a próxima terça-feira, no horário regimental. Obrigado a todos. Até mais. Até mais, até já.